O nosso tema de hoje é o amor no lar. É o sonho de muitas pessoas ter um lar onde prevaleça o amor, a boa convivência, a compreensão, o respeito entre as pessoas que ali habitam, que ali convivem. E, às vezes, esse ideal se torna muito difícil de ser conseguido. E aí as pessoas desanimam, né? Ficam ali meio desacorçoadas, tristes, porque não conseguem encontrar no ambiente familiar, no seu lar, a harmonia tão desejada. Então é preciso compreender alguns aspectos destas ligações que existem entre as pessoas reunidas numa mesma família. Uma família que às vezes é consanguínea e às vezes não. Então, vamos entender algumas coisas importantes. Primeira, que existe a lei de atração entre os espíritos. É assim que ao reencarnarmos, ao renascermos nesta nova vida física, atraímos aqueles espíritos que já têm afinidade conosco, espíritos que já conviveram conosco e que muitas vezes já traçaram planos antes de reencarnarem juntamente conosco para estarem novamente juntos, fazendo parte de uma mesma família. Ou seja, entre nós e esses espíritos afins já existe laços de simpatia, de compreensão, de amor, e a partir daí a convivência será muito mais fácil e tranquila. Mas, no mesmo núcleo familiar, também temos frequentemente a presença de espíritos que trazem ali sentimentos antagônicos, que trazem inimizades trazidas de outras reencarnações e estão ali próximos, renascendo no mesmo meio familiar ou se unindo através do matrimônio com o objetivo de conseguirem superar estas desavenças, reconstruir o relacionamento e fazerem assim uma remodelação da sua vida, dos seus sentimentos. E alguns espíritas acham que esses que vêm para se reajustar, para fazer as pazes, estão sempre preparados para isso. São espíritos que já aceitaram essa ideia antes de reencarnar e já traçaram planos para isso. Em muitos casos isso é verdade, mas em outros casos não. Em outros casos, esses espíritos reencarnam sem o menor propósito de reconciliação. E aí, obviamente, as coisas já se tornam difíceis. Por quê? Quando temos o propósito de nos reconciliarmos com os nossos inimigos, a coisa ainda assim é difícil, imagine quando não há esta proposta interior. Aí é que as coisas ficam difíceis. Mas também pode ocorrer de espíritos estranhos virem reencarnar num seio familiar para usufruir dos bons sentimentos que aquele grupamento já tem. É um espírito que vem para aprender, um espírito que está numa posição ainda de certa inferioridade no campo da afetividade e vem ali para receber aquelas boas influências. E também pode se dar o contrário. Espíritos de uma ordem superior reencarnam numa família onde ainda prevalece o egoísmo, o orgulho, as desavenças, e ele vem justamente para tentar ajudar aquele núcleo de pessoas. Mas, com as ligações que vão surgindo ao longo da vida física, muitas novos encontros podem surgir, porque é muito frequente que os casais, tentando
a sua reconciliação, tentando o seu reajuste, não consigam, e aí ocorre a separação. E aí ocorrem outras ligações onde não havia ali propriamente um planejamento. Às vezes há afinidade, há amor, há até mesmo a ligação do passado, mas não havia aquela preparação anterior. E muitas vezes há ligações que ocorrem, ligações afetivas, apenas baseadas na carência afetiva. Ou seja, não há nem mesmo a questão da afinidade. Há ali uma carência, então a pessoa se entrega àquele ou àquela que aparece e que está disposta a assumir um novo relacionamento. Então, muitas vezes, os relacionamentos vão surgindo por tentativa e erro, vamos tentando, e junto com esses relacionamentos vem a convivência com ou sem afinidade, com ou sem ligações afetivas do passado, com ou sem inimizades do passado, mas geralmente vem com dificuldade, porque são seres que estão ali se conhecendo e se adaptando uns aos outros. Então, é preciso ver se estamos dispostos a esse esforço para manter ou construir uma ligação de amor, uma vibração de amor no nosso lar, no nosso ambiente doméstico. Por quê? Onde prevalece o egoísmo, prevalece também a indiferença. Então, às vezes, vamos encontrar moradias onde as pessoas estão cada uma vivendo no seu mundo. Não há ali o cultivo da afetividade, da ajuda, do diálogo, estão apenas vivendo para si mesmas. Aí nós temos de fato uma moradia e não propriamente um lar. Temos um lugar onde as pessoas moram, mas quando pensamos na ideia de lar, pensamos na ideia do aconchego, de um lugar bom, de um lugar onde a convivência seja saudável. E para isso precisamos do esforço, o esforço para nos entendermos uns aos outros. Porque na hora em que estamos ali na convivência, esbarrando nas diferentes maneiras de agir e de pensar, em comportamentos diferentes daquilo que achamos o mais aceitável, o mais correto, precisamos exercitar a compreensão. E isso, independente dessa conjectura, é inimigo do passado, é amigo do passado. Vamos esquecer um pouquinho isso para focarmos no entendimento de quem é o outro. Porque cada um de nós tem a sua trajetória evolutiva, ou seja, nós somos o produto daquilo que já construímos em nós mesmos em termos de valores e em termos de defeitos que ainda não superamos, em termos de vícios que cultivamos e agora temos dificuldade de nos desvincular. Então trazemos toda esta bagagem e ao reencarnarmos sofremos a influência do meio, dos exemplos familiares, daquilo que nos cerca. E aí temos também as opções, as nossas opções de como agir, de como falar, de como nos relacionamos com as outras pessoas. Então somos fruto desta construção. As outras pessoas também. Elas também trazem o seu histórico de outras reencarnações. Quando renasceram, também sofreram as influências boas e más do meio, dos seus familiares, dos seus pais, enfim, receberam estas influências e recebendo essas influências, colocaram
a sua vontade, o seu querer em ação para definir o que fazer de si mesmas. E aí temos pessoas com características muito diferentes das nossas e que às vezes estão na nossa própria família, requerendo de nós o nosso esforço de compreensão. E aí já podemos pensar no seguinte: as outras pessoas também têm que fazer um certo esforço para me compreender, o meu jeito de pensar, as minhas opiniões, o meu comportamento. Pois é, sem esse esforço, o amor não vai encontrar espaço para se manifestar. Então é a partir daí que nós vamos conseguir, inclusive, superar preconceitos, porque é muito comum que aqueles comportamentos que tanto detestamos nos outros, nos estranhos, acabem surgindo exatamente dentro da própria família. E aí somos cutucados. Pois é, e agora? Eu vou renegar esta pessoa que traz esta característica, este comportamento, ou vou tentar compreendê-la e, se perceber que este é um comportamento prejudicial a ela e a outras pessoas, tentar ajudar para que ela busque um caminho melhor. Então, é com base nesse esforço que construímos a nossa forma de educação. Perceba que o primeiro a ser educado sou eu mesmo. E aí, quando surge a tarefa de educar filhos, aí temos que perceber, temos que entender como eles são, as características que demonstram, para conseguir transmitir ali boas influências, bons exemplos, para que eles vejam que é possível agir de outra maneira, de um jeito talvez melhor do que aquele que eles estão demonstrando. Muito bem, e aí? Mesmo fazendo todo esse esforço, percebam que prevalece a vontade de cada um de ser o que quer ser. Então, diante de um filho ou uma filha que cresce e assume uma conduta, um comportamento nitidamente prejudicial aos outros e a si mesma, aí os pais muitas vezes pensam assim: onde foi que eu errei para ele ou ela ter esse tipo de conduta? E aí a minha sugestão é simplesmente cortar no meio essa pergunta. Pare ali naquela parte onde perguntamos: onde foi que eu errei? Porque errar é humano, e então todas as vezes que eu me dou ao trabalho de tentar achar o erro que cometi, isso, do ponto de vista autoeducativo, é muito salutar, desde que eu não converta este processo numa autopunição. Porque eu percebendo onde errei, posso me desculpar com a pessoa a quem prejudiquei, posso evitar o erro numa próxima ocasião, posso me modificar para melhor, porque já percebi onde estava errando. Mas a outra parte da frase, onde foi que eu errei para que esta pessoa tivesse essa conduta? Então precisamos entender, para que esta pessoa tivesse uma conduta prejudicial a ela e às demais pessoas, é porque esta pessoa quis assumir essa conduta, esse comportamento nocivo. Não foi apenas o nosso erro, não foi apenas a nossa possível omissão ou ação negativa, maus exemplos, não foi apenas isso o determinante para que ela assumisse uma conduta perniciosa. Foi a opção dela. Ela quis tomar esse caminho. Eu só tenho responsabilidade pela influência, se é que a tive. Porque às vezes
Os pais se esforçam, fazem de tudo para mostrar caminhos de vida no bem, no amor ao próximo. Mas o espírito que está ali recebendo estas informações ainda é um espírito muito rebelde, um espírito que traz ali vivências dentro de um egoísmo feroz, dentro de uma criminalidade latente que ele já manifestou em mais do que uma encarnação. Então, às vezes, por melhores que sejam os nossos exemplos e conselhos e esforços, isso não surte resultado porque o espírito ainda está enraizado numa forma de agir que ele já cultivou há bastante tempo. Talvez demore ainda um pouco mais para ele despertar para objetivos superiores da sua existência. Então, diante dessa e de outras dificuldades, perguntamos: e aí? Como fazer? Será que tem alguma ajuda a mais que eu possa conseguir? Evidente que temos ajudas disponíveis, ajudas da psicologia, da pedagogia, mas no campo do espiritismo temos algo que é assim aconselhado por todos os centros espíritas. O movimento espírita divulga o encontro do Evangelho no Lar, também conhecido como culto do Evangelho no Lar, que é um encontro semanal, um encontro entre a família para conversar sobre um tema do Evangelho. Dentro das famílias espíritas, recomendamos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque traz os temas, as explicações, dá margem para que as pessoas tragam para o seu dia a dia aqueles assuntos. Mas olha, já vamos advertindo, às vezes também é difícil a implantação desse encontro, porque no começo as famílias fazem num determinado dia e no outro dia, na outra semana a coisa já complica, já aparece visita, enfim. Surgem dificuldades naturais. Surgem, além dessas dificuldades rotineiras, surge também a dificuldade dos integrantes, porque tem espíritos ali encarnados, né, que não querem conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, não querem saber desse encontro e não podem ser obrigados a participar dele. Então, para você conhecer o que é o encontro do Evangelho no Lar ou o culto do Evangelho no Lar, eu sugiro que você pesquise no Google, que aí você vai encontrar vários exemplos, vários palestrantes explicando como fazer, e aí se você tiver dificuldade num quesito ou outro, você faz uma adaptação para aquilo que é possível realizar dentro do seu núcleo familiar. E olha, mesmo com todos os nossos esforços, mesmo com o culto do Evangelho no Lar, mesmo com todas as outras ajudas psicológicas, pedagógicas, mesmo assim podem ocorrer situações insustentáveis onde se torne necessário o afastamento da pessoa que está causando perturbação no núcleo familiar. Porque às vezes é uma perturbação que dá para controlar. A pessoa tem ali um transtorno de humor, traz ali um comportamento nocivo, mas as demais pessoas conseguem manobrar para se manter ali harmoniosas, fazendo o possível para neutralizar aquela perturbação e tentar ajudar esta pessoa a que ela não piore o próprio quadro. Mas há situações em que a coisa se torna insustentável, a perturbação é muito grande. Então, o afastamento se torna necessário para que outras pessoas do mesmo núcleo familiar não passem por situações dolorosas, de agressões, de, enfim, constrangimentos dos mais variados.
e o lar como um todo consiga permanecer em harmonia. Eu sei que é difícil para alguns pais entenderem essa necessidade, mas é também uma necessidade educativa para aquele que não quer ter o mínimo de respeito e disciplina dentro do seu próprio lar. E às vezes a situação também se torna inversa. Às vezes é a pessoa que quer manter o seu equilíbrio que precisa se afastar de um lar onde prevalecem a agressividade, os xingamentos, as agressões, enfim. Ela precisa se preservar psicologicamente daquela vibração extremamente nociva. Então é ela que, para o seu próprio bem, precisa se afastar daquele núcleo familiar se quiser se manter com o mínimo de equilíbrio. Agora, fora isso, vamos entender também que conforme os filhos crescem, eles vão também tendo a sua própria necessidade natural de afastamento para conquistarem a sua autonomia. Então é assim que no campo da educação é necessário analisarmos, no campo do onde eu errei, analisarmos todo e qualquer excesso, o excesso de proteção, o excesso de indiferença, se prestamos atenção ou se deixamos largados por aí, se tentamos resolver todos os problemas ou se, num outro extremo, deixamos com que eles se virem diante de toda e qualquer situação, mesmo não tendo o mínimo preparo para isso. Então, analisando a nossa conduta educacional, vamos, obviamente, descobrir onde podemos melhorar. E, melhorando, vamos trabalhar para que o nosso lar seja cada vez mais harmonioso. Porque muitas vezes a pessoa, diante de um lar desarmônico, ela tende a se afastar, a arrumar desculpas para chegar cada vez mais tarde em casa, porque sabe que vai encontrar no lar uma vibração irritante, pessoas antipáticas que vão lhe cobrar, que vão, enfim, ter ali um comportamento que para ela é desagradável. Então elas se demoram por mais tempo no seu ambiente de serviço, inventam ali horas extras necessárias só na cabeça dela, tudo para não ter que ir mais cedo para casa. Ou então inventam que tem que dar uma paradinha no boteco para espairecer, conversar com os amigos até 1, 2 horas da manhã mais ou menos, né? Porque aí quando chegam em casa já está todo mundo dormindo. Ou então inventam até que devem trabalhar cada vez mais no seu centro espírita, no seu terreiro de umbanda, na sua igreja, enfim, vão trabalhar cada vez mais na atividade filantrópica sem perceber que estão fazendo isso para fugir das questões familiares que estão com dificuldade de resolver. Por outro lado, quando conseguimos trabalhar para a harmonia do lar e conquistamos essa tão sonhada harmonia que, aliás, deve começar no íntimo de cada um de nós, enfim, aí vamos encontrar no nosso lar aquele lugar onde gostamos de chegar. Puxa, voltei para casa, que bom! Estou encontrando ali pessoas com as quais eu me entendo, pessoas que respeito, pessoas com as quais algumas eu vou ter mais afinidade que outras, mas a todas elas eu tenho vibrações, sentimentos de amor, de paz, de querer o bem de cada uma delas. É assim que construímos dentro do nosso lar uma psicosfera, um ambiente psíquico agradável. Se torna gostoso estar em casa. Quando recebemos visita, a própria visita já se sente bem, já se beneficia dessa vibração. Se temos animais de estimação, eles mesmos também acabam sentindo que ali estão em paz, estão protegidos. É curioso isso, mas
esse benefício ele é extremamente salutar. Às vezes chegamos cansados do trabalho, chegamos em casa e em poucos minutos já nos sentimos reconfortados, descansados, já nos sentimos melhor. Então, para termos esses benefícios é preciso esforço, porque se insistirmos em olhar o lado negativo do outro, cultivar antipatias, intolerância, impaciência, se quisermos cultivar o desejo de mandar e ser obedecido, o autoritarismo feroz, sem um mínimo de compreensão e respeito pelas pessoas, aí as coisas vão ficar muito difíceis no nosso lar. Vai ficar complicado viver dentro da própria casa. Então, nos lembremos de que o amor está em nós e ele pode se exteriorizar para nós mesmos e para as demais pessoas. E ele se exterioriza não só na forma de energia, mas no comportamento e nas palavras. Que boas as influências geradas pelo nosso amor, capazes de contagiar as pessoas que conosco convivem e assim gerando influências de paz, de compreensão, vamos também recebendo gradativamente estas mesmas influências e construindo um lar repleto de amor. Que Deus nos abençoe nesse processo.